Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar de um tipo abstrato de dados chamado fila, que é muito usado na prática, e vou falar de uma implementação desse tipo abstrato de dados usando um vetor, né, que é uma estrutura de dados que a gente chama de fila sequencial. Bom, assim como a pilha, a fila é um TAD que também é composto por uma sequência de elementos. Só que a organização da fila é diferente da pilha, né? Como o próprio nome já diz, uma fila funciona como uma fila normal, né? Como uma fila de banco, uma fila de processos, né? Uma fila na lotérica, qualquer tipo de fila, né? Uma fila, ela tem um início e tem um fim, e quando a gente vai enfileirar, que é inserir um elemento na fila, né? Esse elemento tem que entrar no final da fila, né? E aí o final da fila passa a ser esse novo elemento, certo? E a operação de desenfileirar, que remove um elemento da fila, remove o cara que está no início da fila, né? E o início passa a ser o próximo elemento da fila. Esse TAD também costuma ter uma operação que é o primeiro, que simplesmente retorna o primeiro elemento da fila sem removê-lo. E assim como a pilha é chamada de filo, porque ela é first in, last out, a fila é conhecida como FIFO, first in, first out. Os primeiros a chegar são os primeiros a sair. Bom, as aplicações de fila são inúmeras, né? Não precisa gastar muito tempo justificando, né? Existem diversas filas, né, de espera, atendimento, telefone, via chat, né, escalonamento de processos, né? São inúmeras as aplicações de uma fila, certo? Uma coisa importante sobre a fila que a gente vai aprender, né, é que ela não inclui o elemento de prioridade, né? Existe uma outra estrutura de dados, um outro tipo abstrato de dados, que é a fila de prioridades, que em geral é implementada com uma estrutura de dados chamada heap, que não vai ser parte dessa disciplina, mas que vocês devem ver na disciplina de estrutura de dados. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como implementar uma fila, o TAD fila, usando um vetor, né, que é a estrutura de dados fila sequencial. E aqui tem um esquema que explica a ideia básica, né? A gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez para a pilha, né? Então a gente vai armazenar os elementos na ordem que eles forem inseridos na fila, certo? A fila vai começar no índice 0, né? E vai ter um índice de final, certo? Mas existe um porém, né, diferente, por isso que a gente vai precisar desse índice de início, né? Então imagina que a gente tem essa fila com A, B, C, né? A é o cara que está no começo da fila, depois vem o B, depois vem o C. Certo? Então o início da fila é na posição 0, o fim da fila é na posição 2. Se eu pedir para enfileirar um elemento D, o que eu tenho que fazer? Eu ando com o fim, né? Incremento o fim e coloco o D lá, certo? E agora, se eu pedir para desenfileirar, quem tem que sair é o elemento A, certo? E aí vem uma coisa diferente do que acontecia na pilha, né? Porque agora o início da fila também tem que andar, né? Eu vou remover, para remover o elemento A, eu tenho que incrementar também o índice de início, certo? E então isso acontece por quê, né? E por que isso não acontecia na pilha? Na pilha a gente inseria e removia da mesma extremidade da lista, né? A gente sempre inseria e removia do topo da pilha. Então isso facilita a implementação, porque a outra extremidade, né, da pilha, a base da pilha, não muda. Ela ficava presa aqui no índice 0. Agora que a gente precisa inserir no final da fila e remover do início da fila, né, a gente tem que mexer nas duas extremidades da lista, e aí acaba acontecendo esse problema, né? Bom,
Isso é realmente um problema? Porque, bom, a gente colocou criou um índice de início, né? Isso resolve, né? Porque agora a gente tem um índice de início, um índice de fim e resolveu o nosso problema, certo? Resolveu um problema, que é você ter um início dinâmico, né? Só que isso gera outro problema, né? Porque tanto o fim quanto o início, eles têm que ser incrementados, né? Se eu vou inserir na fila, eu incremento o fim. Se eu for remover da fila, eu incremento o início. Então, os dois vão andando para o lado direito. E veja então agora, nessa situação aqui, por exemplo, ó, eu tenho um elemento do vetor aqui que está vago, que eu não estou usando, e tem um elemento aqui do outro lado que está vago, né? E se eu continuar enfileirando e desenfileirando aqui, o que vai acontecer? O índice φ vai acabar batendo aqui no final do vetor mesmo, no limite do vetor, e eu não vou conseguir enfileirar mais ninguém, certo? Porque o vetor acabou. Ao mesmo tempo que eu posso ter aqui no início posições livres, que eu não vou usar, que vão ficar inúteis. Então, por mais que às vezes eu tenha um vetor grande e eu não tenho muitos elementos na minha fila, se eu fiz muitas operações de enfileirar e desenfileirar de forma intercalada, eu posso ter um vetor já incapaz de armazenar mais gente, porque o fim chegou no limite do vetor, mas ao mesmo tempo eu tenho um monte de posições no início que estão inutilizadas. Né? Isso sim é um problema sério. Existem algumas soluções para esse problema. A solução mais trivial, que a gente às vezes fala da solução de pedestre, né? que uma pessoa que não tem experiência com programação poderia pensar, toda vez que eu remover alguém do início da fila, eu vou deslocar esses elementos para a esquerda. Né? Qual o problema dessa solução? É o custo computacional. Né? Se vocês analisarem o custo de empilhar e desempilhar na pilha, né, na estrutura de dados que a gente viu no vídeo passado, vocês vão ver claramente que o custo de empilhar e desempilhar é constante, é O de 1. Né? Porque não importa, eu posso ter 1 milhão de elementos na minha pilha. Como eu empilho e desempilho no final, né, da minha lista, da minha pilha, no topo, o custo de empilhar e desempilhar é 1. Aqui na fila eu gostaria de ter isso também. Eu gostaria que o custo de empilhar e desempilhar fosse constante. Mas se eu ficar deslocando esses caras para a esquerda cada vez que eu desenfileirar alguém, esse custo não vai ser mais constante. Né? Vai ser um custo linear, né? O de n, onde n é o número de elementos na minha fila. Então, se eu tiver uma fila muito grande, à medida que minha fila vai crescendo, o custo de enfileirar vai ficar, quer dizer, de desenfileirar vai ficar mais caro. Né? E isso não é uma coisa legal. Então, qual é a solução? Realmente eu quero enfileirar e desenfileirar com um custo constante. A ideia é a gente fazer o uso de uma técnica que a gente chama de fila sequencial circular. Porque o que acontece? Né? Aqui, né, imagina que eu enfileirei A, B, C, D, E, aí eu desenfileirei o A e o B, né, e o início da fila então está aqui. E agora eu quero enfileirar mais alguém. Só que eu cheguei no limite do meu vetor. Né? O fim está no limite do meu vetor. Mas por que eu não posso imaginar que esse vetor é uma coisa circular? Né? Como o início e o fim eles andam sempre para a direita, eu posso imaginar que quando eu chegar no fim aqui, quando o fim chegar no limite do vetor, eu volte aqui para o início. E meu final agora é o índice 0. Né? Parece um pouco contraintuitivo, mas é só você imaginar como se a gente tivesse torcido esse vetor e feito ele virar um círculo. Então, o início está aqui no índice 2. Então, quem são os elementos da minha fila na ordem, né, desde o início? C, D, E. Acabou o vetor? Volta para o início do vetor. F. F está no final da fila. E esse elemento aqui está vazio. Certo? Então,
A mesma coisa vai acontecer com o início. À medida que a gente for enfileirando e desenfileirando, né, o fim vai acabar dando a volta no vetor. E o início também, em algum momento, ó, se eu pedir agora para desenfileirar, né, ele vai desenfileirar o E. E o início chegou no limite do vetor. Quando eu for incrementar esse início, eu tenho que testar. Se ele extrapolou o limite do vetor, eu jogo ele lá para o início. Né? Porque, olha, minha fila aqui era E, F, G. Se eu desenfileirar o E, tem que ficar, né, F, G. Dessa maneira. Então, você faz o início passar para o início do vetor, né? Você faz ele dar a volta. Então, agora, o início e o fim, eles podem ir andando para a direita de forma infinitamente, né, em princípio. Porque uma vez que ele chega no final do vetor e você tentar andar para a direita, você vai jogar ele para o início, certo? Do vetor. Tanto o início quanto o fim da fila, certo? Então, desde que você não tenha, num determinado momento, uma quantidade de elementos que seja maior do que a capacidade do seu vetor, você vai poder ficar enfileirando e desenfileirando infinitamente, né? Desde que você não deixe a fila, né, o número de elementos válidos ali maior do que o vetor, certo? E isso acontece muito, né? Às vezes você vai fazer muito das operações de enfileirar e desenfileirar, mas você sabe que em nenhum momento sua fila vai ficar muito grande, né? Então, essa técnica aqui funciona muito bem. Bom, agora a gente tem um outro problema. Porque imagina que você tem um vetor como esse que tem só 5 posições. E você enfileirou esses 5 elementos que estão enfileirados, né? Aqui é o início da fila, então C, D, E, F e G, aqui é o final da fila. Isso significa que nossa fila está cheia, né? O nosso vetor não cabe mais ninguém, certo? Por quê? Porque o fim está um elemento antes do início, né? Ele está imediatamente antes do início. Isso indica que a fila está cheia. O problema que isso aqui acarreta não é a questão de estar cheia. O problema é você identificar se a fila está cheia ou está vazia. Porque se a gente pensar também, né, numa fila, imagina que essa fila aqui tivesse um único elemento, que estivesse aqui na posição 1. Então a gente teria o início e o fim, ambos aqui na posição 1, certo? Se eu pedir para desenfileirar, né, eu vou desenfileirar esse cara, o único elemento da fila, e vou andar com o vetor, com o índice de início, né? Vou incrementar o vetor de início e aí minha fila vai ficar assim. Isso aqui indica uma fila vazia. E se a gente observar esses dois casos aqui, ó, observem que o fim e o início nesses dois casos têm exatamente o mesmo valor, certo? E aí como que os algoritmos, né, que manipulam a sua fila vão saber que isso aqui é uma fila cheia e isso aqui é uma fila vazia, sendo que os índices de fim e início, essas variáveis de controle aqui da minha estrutura de dados, elas estão com o mesmo valor. Você fala, mas eu estou vendo aqui que está vazio o vetor, né? Mas você tem que lembrar, se atentar para o fato de que na prática, na linguagem C, na realidade um vetor nunca fica vazio. Assim, nenhum elemento do vetor pode ficar vazio em C. Sempre tem um valor aqui. Então, o que tem aqui vão ser valores lixo, que não estão na fila, né? São valores que estiveram na fila em algum momento, mas agora não estão mais. E aí não tem como você diferenciar uma fila cheia de uma fila vazia. Tá? E aí existem diferentes formas de solucionar esse problema. Uma maneira é você guardar, além do fim e do início, você guardar um contador do número de elementos que estão realmente na fila, elementos válidos que estão na fila. Então, eu teria assim como na sacola, né, eu teria um contador que seria o tamanho da fila. Nesse caso aqui, o tamanho seria igual a 5. Então, eu saberia que essa fila está cheia. Né? E aqui, o tamanho seria igual a 0. Então, eu saberia que essa fila aqui está vazia. Tá? Essa é uma solução. Outra solução é usar um elemento sentinela. Isso é uma técnica usada em vários algoritmos e estruturas de dados diferentes. Tá? Sentinela é um elemento de um vetor em geral
ou de uma lista, talvez seja mais genérico, um que você não usa, você deixa ele vazio sempre, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar um pouco o significado, o funcionamento do índice fim. O índice fim não vai ser mais o índice do último elemento na fila. Ele vai ser o índice imediatamente depois do último elemento. Tá? Então, se eu olhar para essa fila aqui, ó, essa fila é composta por 4 elementos, D, E, F e G. Porque o fim está apontando aqui no índice 2, então o último elemento, na realidade, está no índice 1. Certo? E aí, essa fila vai estar cheia, porque esse elemento aqui é o sentinela. Ó. Ele está aqui só para eu não deixar, para eu diferenciar uma fila vazia de uma fila cheia. Tá? Então, eu não deixo, se eu tenho 5 elementos num vetor, essa fila só vai poder armazenar no máximo 4 elementos. Tá? Isso agora muda a situação de quando a fila está vazia. Ó. Quando a fila estiver vazia, o início e o fim vão estar apontando para o mesmo lugar. Né? Quando a gente estava aqui, ó, se o fim e o início estivessem no mesmo lugar, eu teria um elemento. Né? Porque tanto o início quanto o fim, eles apontavam para um elemento válido da fila. Então, quando eles estavam na mesma posição, tinha um elemento naquela fila. Certo? Agora não. O fim é um índice depois do último elemento. Então, se os dois estiverem no mesmo lugar, significa que a fila está vazia. Então, se eu for enfileirar alguém aqui nessa situação, numa fila vazia, né, como o fim é um elemento depois do último, eu vou inserir um novo elemento aqui e incrementar o fim. E aí o fim vai vir aqui para o índice 2. Então, o início vai ficar aqui no elemento que acabou de inserir. Ele entrou no final da fila, mas como a fila estava vazia, ele é o primeiro da fila também, né? E o fim fica valendo 2. Então, dessa forma, você consegue diferenciar quem é... A diferenciar uma fila vazia de uma fila cheia. Tá? Então, veja bem, né? Eu estou apresentando aqui essa ideia da sentinela para você não ter essa ambiguidade de fila que você não sabe se a fila está cheia ou está vazia, certo? Mas, como eu falei um pouco antes, você também poderia, ao invés de usar o sentinela, fazer da forma que a gente fez aqui desde o início e fim fazem parte da fila, e adiciona uma variável tamanho, né, que controla quantos elementos válidos tem na fila. Tá? E aí, com isso, você tira a ambiguidade e, ao mesmo tempo, você também guarda o tamanho da fila, que nesse caso aqui a gente não está guardando. A gente poderia guardar também, mas não estamos guardando. Ok? Então, né, aqui só para dar um exemplo mais genérico, né, essa fila que tem D, E, F e o fim está apontando aqui para o próximo elemento vazio. Certo? Agora a gente vai ver como implementar essa estrutura de dados fila sequencial, né, em C, C++. A gente vai usar aquela mesma estrutura com vários arquivos, né, com 2 arquivos para representar a estrutura. Um arquivo de cabeçalho, que vai ser o fila_sec.h, onde eu vou definir o struct, né, o tipo fila_sec, em que eu vou ter um buffer, um vetor do tipo, aí vai ter aqueles defines igual a gente fez na pilha, mas eu não vou deixar ele, eu não estou mostrando eles aqui, mas eles vão existir, né? E o tamanho máximo também do buffer. E eu vou ter 2 índices de controle, né? Na pilha a gente tinha só o topo, né? Agora a gente vai ter 2 índices de controle, o ini e o fim. Se você for implementar a fila circular, né, sem a sentinela, aqui eu vou usar a sentinela. Se você quiser implementar sem a sentinela, você pode adicionar uma outra variável de controle aqui, que é o tamanho, né, da fila. Tá? Na realidade, você pode adicionar o tamanho de qualquer maneira, caso você ache que vale a pena. Tá? E aí eu vou ter as operações que eu comentei, né? A operação criar,
Operação vazia, que retorna se a fila está vazia ou não. Operação cheia, que retorna se a fila está cheia ou não, de acordo com o vetor. Né? Essa é uma operação que nem sempre é implementada. Tá? E as operações de inserção, né? Enfileirar um elemento novo na fila, e a operação de desenfileirar um elemento da fila. Então, o tipo fila e as interfaces das operações, né, as assinaturas das funções de operação. E como que a gente implementa realmente cada operação, né? Bom, aqui tem um esquema de uma fila, né? Aí a gente vai implementar num arquivo chamado filasec.cpp, né? Como que a gente define uma fila vazia, né? A operação criar, ela recebe uma variável do tipo filasec e, né, atribui os valores às variáveis de controle de tal forma que ela é vazia. Bom, usando a sentinela, uma fila vazia é quando o fim e o início apontam para o mesmo índice. Eu poderia colocar qualquer índice válido aqui do vetor, mas eu vou começar no índice 0, né? Quando ela estiver vazia. Como que eu testo se a fila está vazia? Basta testar se o início é igual ao fim, certo? E quando que ela vai ser cheia? É quando, se eu andar se eu pegar o índice fim e somar uma posição, ele vai cair numa posição que é igual ao início, certo? Ou seja, quando o fim está imediatamente antes do início, né? E essa posição apontada pelo fim é uma posição que não tem ninguém, mas é a sentinela, né? A gente não vai colocar ninguém ali, então está cheia, não pode colocar ninguém ali porque aquilo ali é a sentinela. Agora, olha esse truque aqui, ó. Por que eu estou fazendo fim mais um módulo max? Max é o tamanho do meu vetor, né? É o tamanho do vetor f.buff, né? Para que essa operação aqui de módulo? Para um pouco aí o vídeo e tente imaginar para que a gente está usando isso aqui. Então, vou continuar aqui, depois no final eu comento para que eu uso isso aqui. Bom, como que a gente implementa o enfileirar, então? Eu quero incluir o elemento, um novo valor no final da fila. O final da fila é justamente a primeira posição, né, que eu devo inserir alguém no final da fila, é justamente no índice fim, né? Então, f.fim é justamente o índice onde eu devo inserir o novo valor. Então, eu quero pegar o vetor f.buff na posição f.fim e colocar o valor novo que eu quero inserir lá, certo? Além disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar o índice fim da minha fila, certo? E aí, ó, veja que eu estou fazendo, ó, f.fim recebe f.fim mais um módulo max, de novo, né? Igual eu fiz aqui. Daqui a pouco, né, se você ainda não entendeu por que eu estou fazendo isso, daqui a pouco você vai entender. Bom, e o desenfileirar? Como que a gente implementa o desenfileirar? O desenfileirar, a gente tem que tirar alguém da fila. Quem que sai? O cara que está no começo da fila, no início da fila, certo? Então, a primeira coisa que eu faço é criar uma variável auxiliar aqui, temporária val, que armazena esse cara que eu vou tirar, certo? Em seguida, eu incremento o índice ini. De novo, estou incrementando usando o truque do módulo max. Tá? Então, fazendo fini receber f.ini mais um, né, módulo max. E depois, o que eu tenho que fazer? Retornar o valor que eu acabei de remover da fila, né? Que é esse cara que eu guardei aqui, certo? E é isso, né? Eu poderia ter uma operação aqui tamanho também para retornar quantos elementos eu tenho na minha fila, né? Mas não é uma operação obrigatória, mas é muito comum a gente implementar o tamanho, mas eu vou deixar como exercício implementar o tamanho. Agora, por que a gente está fazendo o módulo max aqui? E esse é uma forma da gente fazer a fila sequencial circular, né, sem precisar fazer if. Porque o que vai acontecer?
com essa operação max? Max é o tamanho do vetor. Então, se a gente pensar nesse vetor aqui, ó, o max para esse vetor seria 5. Né? Se eu definir o max como 5, eu vou criar um vetor dessa maneira aqui, com 5 posições. Certo? Então, em geral, quando eu estiver incrementando o fim ou o ini, eu não precisaria disso aqui, né? Quando o fim vai andando, ó, o fim começou aqui no 0, né? Eu fui enfileirando, ó, A, B, C, o fim parou aqui. Se eu enfileirar o D, né, um próximo elemento, o fim vai vir para cá, certo? Então, esse tempo todo, o fim só foi incrementando. Eu não precisava desse módulo max aqui, né? Eu só estava incrementando o fim, beleza, ia funcionar. Agora, quando o fim chegar aqui e eu tiver que incrementar ele de novo, eu tenho que fazer o truque do circular, né? O fim tem que vir para cá. A mesma coisa no início, né? O início vai ir andando, né? Sempre antes do fim, não pode ultrapassar o fim, né? E quando o início chegar aqui, ele tem que, né? Quando o início for 4 e eu desenfileirar alguém, ele não vai virar 5, ele tem que virar 0, né? E é justamente isso que esse módulo max faz. Porque enquanto o início e o fim são menores do que o max, enquanto o fim mais 1 ou o início mais 1 é menor do que o max, essa operação aqui, o módulo max não vai ter efeito, né? Porque se você pega um número inteiro, módulo algum outro número que é maior do que ele, né? 3 módulo 5 é 3, né? Porque é o resto da divisão de 3 por 5. Como 3 é menor do que 5, a divisão dá 0 e o resto da divisão dá o próprio 3. Né? Então, se eu fizer 0 módulo 5, é 0. 1 módulo 5 é 0. 2 módulo 5, desculpa. 1 módulo 5 é 1. 2 módulo 5 é 2. 3 módulo 5 é 3. E 4 módulo 5 é 4. Certo? Então, enquanto esses caras estiverem aqui dentro do vetor, essa operação de módulo não vai ter efeito nenhum. Mas, quando o meu fim, por exemplo, for 4 e eu incrementar ele, ele vai virar 5. Né? E aí, quando eu fizer 5 módulos 5, qual é o resultado disso? 5 dividido por 5 é 1 e o resto é 0. Então, 5 módulo 5 vai dar 0. Então, quando o meu fim for 4 e eu fizer essa operação, ó, vai ser 4 mais 1, 5, módulo 5 dá 0 e meu fim vai virar 0. Então, quase de forma mágica, né, o meu fim vai passar aqui para o início. Certo? Então, essa é uma forma de eu fazer os índices circularem, né, aqui no vetor. Quando chegar no fim, no limite do vetor, ele volta para o início, sem fazer if. Né? Porque uma outra forma de fazer isso aqui seria fazer um if. Né? Toda vez que eu incrementar o fim, eu testo se ele virou max. Né? Se ele chegar no max, eu jogo ele para o 0. A mesma coisa eu teria que fazer para o início. Toda vez que eu incrementar o início, eu testo se ele é max. Se for max, eu jogo ele para o 0. Mas dessa maneira aqui fica mais elegante. Né? Porque eu não preciso fazer if. Com um comando só eu faço esse cara circular. Ok? Ficou claro? Bom, então é isso, pessoal. Isso é a maneira de implementar uma fila sequencial, né, na linguagem C++.